Capítulo 6, versículo 1, ele teve a visão do trono de Deus. E na visão que ele teve, ele viu alguns serafins, aqueles anjos que ardem em fogo, que proclamavam 24 horas diante do trono de Deus e declarava dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías viu essa visão. Então, por meio dessa visão de Isaías, a gente já tem uma ideia mais ou menos de onde é que está localizado o trono de Deus. Mas não foi só Isaías que viu o trono de Deus. O apóstolo João, em Apocalipse 4, versículo 1 ao 11, João tem uma perspectiva diferente de Isaías sobre o trono de Deus. Ele viu alguma coisa a mais. João disse que viu Deus assentado no trono. E ao redor do trono, além dos serafins e outros anjos que também estão nas proximidades do trono de Deus, ele viu 24 anciãos que tiravam as coroas das suas cabeças, prostravam aos pés daquele que estava sentado no trono, e eles declaravam que ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Não foram só Isaías e João que viram o trono de Deus. No capítulo 1, versículos 26 e 28 do livro de Ezequiel, Ezequiel já tem uma visão diferente da visão de Isaías e diferente da visão de João. Ezequiel disse assim: eu vi o trono de Deus, e ele dá um detalhe do trono de Deus, isso aqui é muito interessante. Ele disse: o trono de Deus se movimenta. O trono de Deus é móvel. O trono de Deus não está fadado a ficar fixado no lugar. Ezequiel disse: eu vi o trono de Deus se movimentar para o norte, para a banda do sul. O trono se movimentava aonde Deus precisava ir. Irmãos, existem vários textos bíblicos que Deus, de forma teofânica, desceu na terra. Nós vamos encontrar umas das descidas de Deus na tenda de Abraão. Deus veio na tenda de Abraão acompanhado de 2 anjos, e é interessante que Abraão percebeu que aqueles varões que estavam chegando na sua tenda não eram homens comuns. E Deus vem para trazer a Abraão algumas revelações. Deus esteve na terra algumas vezes que precisou ele vir em forma teofânica. Outra coisa interessante que nós aprendemos sobre o trono móvel de Deus: existem algumas coisas que podem fazer o trono de Deus se mover? Existem. À luz da Bíblia, existem 2 coisas que fazem o trono de Deus se mover. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, que Deus vê lágrimas de quem está chorando, e Deus ouve a oração de quem está orando. Por causa de orações de alguém, por causa de lágrimas de alguém, o trono de Deus se movimenta em direção de algumas pessoas, para que o nome dele seja glorificado na terra. Outro personagem que viu o trono de Deus, Estevão, capítulo 7, versículo 54 ao 56, ele está sendo apedrejado. Os homens que estão matando Estevão estão cheios de tanto ódio. E aqui eu quero mostrar uma revelação para os irmãos. Estevão está sendo apedrejado, está vivendo os últimos momentos na terra, e ele diz: eu vejo Deus sentado no seu trono, e Jesus está à direita desse trono de Deus. Estevão estava tão maravilhado com essa visão do trono de Deus, que ele não estava preocupado em morrer. E ele não estava com um pingo de ódio de quem estava lhe apedrejando. Ele fez questão de pedir a Deus, por meio de Cristo, que perdoasse os seus apedrejadores. Eu aprendo uma lição, que nós não estamos vendo o trono de Deus com a nossa visão humana, ou até através de uma visão espiritual, mas nós temos certeza que o trono de Deus existe, e por nós termos esse entendimento por meio da palavra que o trono de Deus existe, existem coisas que nós precisamos fazer
Por causa do entendimento que nós temos a respeito da morada de Deus. Estevão teve capacidade para perdoar quem estava lhe apedrejando. A pergunta que eu faço, e me incluo nessa pergunta também, que eu sou crente e vou tomar a ceia: qual é o nosso grau de capacidade de sermos flexíveis com algumas situações que acontecem na nossa vida, que às vezes nós somos caluniados, defamados, nós às vezes somos roubados, somos defraudados, alguma coisa ruim acontece, e você judicialmente tem todos os direitos legais de fazer alguma coisa, mas por que você não faz? Porque você deixa as suas causas na mão daquele que está sentado no trono. Meu irmão, não gasta o seu tempo perdendo tempo com certas causas. Deixa que Deus vai resolver por você. Descanse seu coração. Quem cuida de você não dorme. Nós aprendemos isso com Estevão. Tem outro personagem que a gente conhece demais, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, versículo 2 ao 4. Paulo disse assim: eu conheço um homem. Ele estava falando dele, mas a humildade era tão grande que Paulo nem queria se apresentar como o homem que aconteceu tal coisa. Ele disse: eu conheço um homem, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas esse homem foi levado ao terceiro céu. Existem 3 céus. Primeiro céu, o céu atmosférico, que a nossa visão consegue detectar. Até um certo limite a gente vê o azul do céu. Existe o segundo céu, que é chamado de céu das galáxias, onde está o sistema interplanetário, que só se consegue ver através de lunetas, de telescópio e outras coisas mais. E existe o terceiro céu, que não dá para ver com luneta, com telescópio, com binóculo de alcance, só dá para ver através do binóculo da fé, da luneta da fé que você tem nas suas mãos. E Paulo viu, e Paulo disse: lá no terceiro céu, diante do trono de Deus, este homem ouviu palavras inefáveis que não são lícitas a falarem aos homens da terra. Primeira coisa que eu quero dizer para você: Deus tem uma morada chamada céu. Quem crê que Deus mora no céu? E eu preciso dizer a você, sem inventar nada, que eu não preciso, como pregador, estar inventando. Um dia nós vamos estar diante do trono de Deus e Ele vai enxugar cada lágrima dos nossos olhos, porque a Bíblia nos dá esse direito e nos traz essa revelação. O segundo lugar que Deus habita, primeiro, só para memorizar, diga comigo: Deus habita no céu. Parece que eu só ouvi os obreiros. Deus habita no céu. Vamos lá. Segundo lugar da habitação de Deus: Deus habita na sua casa, no seu templo. Deus sempre mostrou, à luz da Bíblia, que Ele mora na sua casa. A gente sabe que, a gente escuta direto alguém dizer, principalmente quando não quer vir para o culto. A gente usa uma desculpa, e na internet o pessoal usa demais, como diz o pastor Eliseu, os desigrejados gostam demais de alguns textos isolados da Bíblia, e a gente sabe que todo texto isolado da Bíblia, quando não tem uma exegese feita com exatidão, vai se transformar numa heresia. A maioria das heresias são criadas por gente que conhece Deus, que conhece a palavra, que conhece o caminho do Evangelho. Então, irmãos, Deus tem uma casa. Deus mandou Salomão construir uma casa. Deus deu as medidas. E quando Salomão terminou a casa, Deus apareceu para Salomão e disse: se eu cerrar os céus para não chover, se eu mandar a peste entre o meu povo, se eu mandar a fome, se eu mandar a guerra, aí ele disse assim: mas se o meu povo se apresentar na minha casa, e se eles se humilharem e orarem e se converterem dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. A casa de Deus é um lugar da habitação de Deus. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, a Bíblia faz uma recomendação. A Bíblia diz assim: guarda o teu pé
Isso está falando de reverência, quando entrarem na casa de Deus. Casa de Deus não é lugar da gente chupar chiclete e colocar debaixo do banco para dar trabalho a quem limpa. A casa de Deus é o lugar de você estar com o seu coração voltado e dizendo: Deus, eu estou na sua casa. Eu não estou em qualquer lugar, eu estou no lugar que a presença de Deus se manifesta. Eu só achei um texto na Bíblia que Jesus ficou bravo enquanto cumpria seu ministério. Foi na porta da casa de Deus, quando ele viu os cambistas vendendo. E só deixando claro para os irmãos que Jesus não estava proibindo os cambistas vender os animais para oferecer, só que assim, eles estavam cobrando caríssimo. Por exemplo, um boi que o camarada morava lá em Cafarnaum, tinha que trazer para Jerusalém para oferecer em sacrifício pelos seus pecados. Ficava mais fácil comprar o boi na porta do templo. Só que os cambistas, o boi que valia R$1.000, eles vendiam por 10. E outras coisas que eles faziam, Jesus pegou um azorrague, jogou a mesa dos cambistas no chão, ainda ameaçou dar umas lapadas neles, umas batidas com o azorrague, e disse: vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. A casa do meu pai está escrito que é casa de oração. Então, segundo lugar da habitação de Deus é a casa dele. Casa de Deus é lugar de nós demonstrarmos o nosso amor a Ele, expressar a gratidão, às vezes cansado, enfrentando problema, às vezes só Deus sabe como você entrou por aquelas portas, mas graças a Deus, que independente da sua condição financeira, do seu estado emocional, você está aqui no culto dizendo: Jesus, eu estou aqui para te adorar. Tem dias que você não está para chorar nem para cantar em culto. Você está pedindo para o pregador não dizer: olhe para o irmão de lá, não se preocupe não, que eu também não gosto não. Você está daquele jeito, mas você está no culto dizendo: Jesus, eu estou aqui. Eu estou no culto, Jesus. Quem está no culto aí, irmão? Primeiro lugar que Deus habita o céu. Segundo, o templo. Terceiro lugar que Deus habita. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo é o 3, versículos 21, diz assim: e o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Agora o 4, verso 1. E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo o Israel. Só até aqui. Terceiro lugar que Deus habita, na sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus não é uma palavra comum. Isso é comprovado nas universidades, isso é comprovado na vida de ateus. Eu não sei se vocês conhecem a história de Augusto Cury, que eu gosto muito de ler os livros dele. Augusto Cury, aonde ele ia dar palestra nas faculdades, tinha um crente para incomodar ele. Segundo ele, tinha um crente lá para se opor às suas teorias. E de tantos crentes incomodar, porque crente incomoda mesmo, incomoda o inferno, incomoda a idolatria, incomoda o pecado. Nós temos uma mensagem que ela confronta e incomoda, mas ela transforma qualquer pecador. O Augusto Cury conta em um dos seus livros que eu li, ele disse: eu tive uma ideia, vou pesquisar os 4 evangelhos e vou montar um estudo bíblico para provar que Jesus foi apenas um homem comum que pisou nessa terra. Aí ele caiu na besteira de ler o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando ele está no meio dos evangelhos, teve um dia que ele começou a chorar. Ele disse: esse homem tem a mente brilhante. As mensagens desse homem não são qualquer mensagem. Irmãos, a palavra de Jesus é tão poderosa que uma certa vez um centurião que tomava conta de 100 soldados recebeu ordem dos capitães do templo para ir prender Jesus. Jesus está pregando, o centurião monta uma estratégia com os seus 100 homens e ele disse: hoje a gente leva esse homem chamado Jesus. E
E ele monta aquela estratégia, não pode atacar de vez, porque tinha muita gente que ia defender Jesus. E Jesus está pregando, sabe qual era a mensagem de Jesus? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não anda nas trevas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta, e quem entrar salvar-se-á. Ele estava dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, como diz a Escritura, ainda que esteja morto, viverá. Sabe o que aconteceu? O centurião, ouvindo a mensagem de Jesus, deu um comando para a sua equipe de 100 e voltaram. Quando eles chegaram no templo para prestar conta, perguntaram para ele, cadê Jesus? Cadê o preso? Sabe qual foi a resposta do centurião? Nós não prendemos esse homem, porque eu estou acostumado a ir nas sinagogas, estou acostumado a ir nos templos ouvir a palavra, mas nem um rabino judeu, nem um homem doutor da lei falou como esse homem fala. A mensagem desse homem é diferente, irmãos. A mensagem de Jesus é diferenciada, por isso que ela mexe dentro de nós. Ela tira tristeza do coração, ela tira raiva, tira angústia, ela tira inquietação, ela dá direção para certas decisões que você precisa tomar. Por isso que Deus está na palavra. O terceiro lugar da habitação de Deus é a palavra. Deus se revelava para Samuel na palavra. Uma certa vez Deus apareceu a Josué e disse, Josué, não aparte da sua boca o livro dessa lei, medite nela de dia e de noite. Aí no final do ministério de Josué, sabe qual foi a resposta? Está aqui. Primeiro Josué 21:45, Josué disse assim, nenhuma das boas palavras de Deus, falada por intermédio dos ministérios do seu servo Moisés, deixou de se cumprir. Irmãos, a palavra de Deus não é qualquer palavra, ela é boa, ela é perfeita, ela é o pão que alimenta a nossa alma, é a água que sacia a sede da nossa alma. A palavra é o escudo que protege você. Se não fosse esse escudo nos protegendo, no Salmo 124 está escrito que se não fosse o Senhor do nosso lado, o nosso adversário nos engolia vivo, mas o diabo respeita a palavra que está em você. A palavra traz o sangue de Jesus para te limpar, a palavra traz o Espírito de Deus para habitar em você. Sabe por que estamos aqui? É por causa da palavra, não é a placa Assembleia de Deus, é a mensagem de Deus que está em você. Eu sou filho de uma mãe muito idólatra. Minha mãe não era aquela católica que ia na missa uma vez por ano. Lá em casa o negócio era apertado. Eu tenho 13 irmãos biológicos, éramos 14. 7 ia para a missa de manhã, 7 à noite. Não tinha pouquinho não. Crisma, primeira comunhão, catecismo. Nós aprendíamos tudo. A minha casa era uma casa grande para morar 14 pessoas, lá no interior. Você já tem noção do tamanho. Não tinha espaço para mais ninguém, porque na parede tinha Santa Luzia para proteger os olhos. Tinha São Francisco do Canidé, São Francisco do Juazeiro. Cada santo tinha uma proteção. Tinha a Rainha do Céu. Todo santo que existia tinha na parede da nossa casa. E um dia uma tarde, minha mãe tinha uma Bíblia católica grande, ela botava no colo, e uma tarde a minha mãe está lendo na calçada, lá da casa que a gente morava, na varanda, e a minha mãe deparou-se com um texto. Por isso que eu digo que Deus está na palavra. E o texto de Isaías proibia imagem de escultura, fabricar e adorar. A minha mãe tirou o óculos, limpou, botou de novo e leu: maldito quem adora e maldito quem conduz em procissão as imagens de escultura. Minha mãe mandou um recado para o padre ir na nossa casa tomar um café, e ele gostava. Ele disse: padre, eu quero que você seja verdadeiro comigo. Ele disse: pode perguntar, dona Maria, eu sempre serei verdadeiro. Aí minha mãe perguntou: a Bíblia da gente, a palavra de Deus, que a gente tem, a nossa Bíblia, aquela. Aí foi buscar. O que está nela é verdade? Ele disse: claro, dona Maria. É a bendita, insofismável. E sabe, todo padre é filósofo. E honrou a palavra e disse: tudo é verdade. Minha mãe disse: então está ruim para mim,
Porque ó, aqui, além de eu ter esse monte de mais de escultura, eu ainda gosto, no dia da procissão, ir bem pertinho da santa. Ainda beijando a santa. Aí o padre quis dar uma tapeada, minha mãe disse, não, o Senhor disse que a palavra de Deus é verdadeira. Irmão, isso foi o suficiente para minha mãe se converter. Hoje temos 3 pastores na família, temos sobrinhos que estão no ministério. Deus tem feito uma obra, salvou a casa da gente. Deus tem feito uma obra grande, porque minha mãe tem 81 anos, ela não perde escola dominical, não perde culto, nem perde vigília. Por quê? Porque a palavra está na vida dela. Eu vou dizer uma coisa aqui, com todo temor a Deus e respeito à igreja que está sob o pastoreio desse moço, que para mim é um grande homem de Deus. É muito fácil um pastor detectar a ausência da palavra de Deus em alguns crentes da igreja que ele pastoreia. Às vezes ele não diz nada para você, para não deixar você triste, mas ele percebe. Por quê? Porque você começa a se afastar de tudo aquilo que é sagrado, do grupo, você começa a perder o valor por aquilo que estava na casa de Deus. E o pastor, às vezes, por trás dos bastidores, se preocupa, ora, jejuma, intercede por você, porque pastor nenhum quer ver a palavra de Deus sair de você. Às vezes nós temos que fazer uma autoanálise e entendemos se a palavra de Deus continua em nós ou ela está saindo. Pastor, a palavra sai, porque se a gente deixar de buscar, de ler, de estar sentado ouvindo a palavra, daqui a pouco nós vamos nos esvaziar. Mas o desejo do meu coração é que a palavra de Deus esteja em você. E se ela estiver faltando hoje, tem palavra de Deus mais uma vez para você sair daqui fortalecido e dizendo: Deus está na palavra e eu amo a palavra. O 4º lugar que Deus habita, onde é que é, irmãos? Nos meios dos louvores. Quem conhece a Bíblia, Salmo 22, verso 3, a Bíblia faz questão de dar o detalhe, diz assim: Deus habita, Deus está nos louvores de Israel. Ah, pastor, mas era em Israel. Aí eu preciso dizer a você que você é o Israel de Deus dessa geração. Quando você canta, Deus está no seu louvor. Quando você canta, Deus recebe o seu louvor, porque sobe como cheiro suave a presença de Deus. Paulo disse que nós somos o bom cheiro de Cristo. Às vezes você não tem nem uma entonação para cantar, mas você canta para Jesus. Eu botei um dia, eu pedi para um irmão fazer um videozinho de uma pregação que eu estava fazendo, e inventei de cantar um louvor no final. O irmão cantou mais alto do que eu, desafinado, acabou com o meu hino, mas eu percebi que ele estava cantando para o dono do céu, porque Deus habita no meio dos louvores. Cante para ele, irmãos. Pode ser meio desafinado, você vai aprender, e se não aprender aqui, lá em cima no grande coral, você vai cantar com entonação de excelência. Primeiro lugar, Deus habita no céu. 2º, na casa dele. 3º, na palavra. 4º, nos louvores. E para encerrar, você vai ler comigo Evangelho de João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, quem ama Jesus aqui, irmão? Não precisava nem se responder, porque a sua atitude de estar aqui já mostra. Respondeu Jesus e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Sabe qual é o 5º lugar que Deus habita? Quem já descobriu aqui? Aqui na banda, alguém já descobriu? O 5º lugar, você está sentado do lado do endereço de Deus. O 5º lugar que Deus habita é na vida do crente que anda na palavra, que teme e que ama Jesus. Deus mora dentro de você. Você já parou para pensar nisso? Tem outro texto que diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus mora dentro de você. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. As irmãs, a tua palavra
Bora formar um coral daqueles que chegam no céu. Minhas vestes no sangue lavei, oh glória! E da tuas águas, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são, oh glória! Eu sinto Jesus nesta casa, nesta noite. Tá sem ti, tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, oh glória, a obra em mim completa, até que o só para encerrar, você vai cantar com a mão no coração, dizendo assim: a tua palavra. Coloca a mão no coração aí. Guarda. Jesus, aqui está o povo que guarda a palavra. Eu sei que a palavra está aí em você. No sangue lavei. Nós vamos orar daqui a pouco. Quase bem. A palavra de Deus também é água que mata a sede. Consagrei. Dos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida. Cantar com vocês é outro nível, viu? Tu és meu Senhor e meu Rei. Para encerrar, assim como o fogo refina o ouro, vem sua obra em mim completa. Querido Deus, aqui estão os seus servos. Querido Deus, aqui estão os seus filhos. Aqui estão aqueles que a tua palavra santificou. Aqui estão aqueles que a tua palavra tem limpado. Aqui estão aqueles que a tua palavra está no coração. E nesta noite, Senhor, eu quero te pedir mais uma vez: estenda as tuas mãos sobre a igreja do Senhor. Guarda e livra de todo mal. Cobre com esse sangue precioso. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. E você diz amém. Graças a Deus.